This is Growthaholics. Olá, eu sou Pedro Van Gertner, CEO da Ace Ventures, e você está ouvindo Growthaholics, o podcast onde falamos de inovação e empreendedorismo de forma prática e aplicável. A ideia aqui é acelerar o seu negócio a cada conversa. Hoje a gente vai falar sobre um tema que está no centro de muitas discussões ao redor do mundo, que é como criar experiências personalizadas em escala. Porque oferecer um bom atendimento já é difícil. Agora imagine fazer isso em escala global, lidando com diferentes culturas, canais e volumes gigantescos de dados, mantendo ou tentando manter o toque humano. Para isso eu recebo a Tamares Parreira, que é Country Manager da Twilio, aqui no Brasil, uma das empresas que mais entendem de comunicação em escala e personalização inteligente no mundo. A Twilio ajuda negócios em mais de 180 países a se comunicarem com seus clientes de forma personalizada, eficiente e cada vez mais com apoio de AI. A gente também vai abordar muito da experiência da Tamares sobre growth, sobre desenvolvimento de canais, e a gente vai trazer aqui algumas dicas muito legais para quem está empreendendo, especialmente na segunda parte da conversa. A gente vai abordar o que funciona quando o assunto é AI em CX e onde as empresas ainda erram e principalmente o que você, founder, pode aprender com tudo isso e com a experiência de quem já faz isso globalmente. Vamos nessa? Bom, queria dar boas-vindas para minha querida amiga Tamares aqui no Growthaholics, a Tamares Parreira, que é Country Manager aqui da Twilio no Brasil, uma pessoa muito legal e que tem bastante conteúdo para compartilhar com a gente, e eu tô louco para pegar vários insights com você, Tamis. Ai, que incrível, não, Pedro? Poxa, é uma pessoa muito legal. Dentro da tua régua, você já me colocou uma pressão na largada, né? Oi, pessoal, um prazer estar aqui falando com o Growthaholic. E eu falo, toda vez que eu saio de uma conversa contigo, eu sempre me sinto mais inteligente. Você tem um mundo de coisas que não estão no meu dia a dia, e por outro lado também eu trago um mundo de coisas que a gente consegue trocar bastante. Espero que esse conteúdo faça sentido para quem está nos ouvindo. Total, e eu sinto mesmo, Tamis, acho que a gente se complementa bem aqui, mas para quem está ouvindo aqui, às vezes não conhece, né, eu adoro estudar o mercado de tech e tal, conta para o pessoal um pouquinho do que é a Twilio, para quem às vezes não entende o que é, né, o que faz a empresa. Muita gente nem sabe, né, tô dando spoiler aqui, nem sabe, mas usa a Twilio todo dia sem saber, né, Tamis? Conta um pouquinho aí. Isso mesmo, Pedro. Bom, eu estou nesse mercado já tem um bom tempo, né? As últimas 3 décadas, em diferentes ondas de tecnologia, a gente já viu um pouco de tudo, então, trazendo um pouco o contexto, né, da Tamares, e aí, como que eu chego nessa etapa, nesse momento da minha carreira aqui na Twilio. Então, sim, passei por Oracle, SAP, HP, Amazon, já vi bastante coisa, né, dentro do ponto de vista de ecossistemas, e a Twilio, para quem não conhece, e seguramente conhece, toda vez que a gente chama um Uber e manda uma mensagem para o motorista, aquela mensagem, seja ela escrita ou você fazendo uma chamada, é a nossa plataforma, que captura toda a comunicação. Então, a Twilio, ela nasce como uma solução de voz, lá, né, há 16 anos atrás, no Vale do Silício, são ex-diretores de produto da AWS que resolvem, que vão endereçar a comunicação com clientes no mundo. Olha que audacioso. E aí, 16 anos depois, capital aberto, lá nos Estados Unidos, na NYSE, 6 mil colaboradores no mundo, 4,5 bi de faturamento, com grandes clientes que endereçam comunicação como Uber, Airbnb. Aqui Brasil, ela chegou, tem 5 anos, vai fazer 6 agora, mas tem Nubank, tem Dasa, tem Creditas, tem Stone. Todos, a gente fala, o nosso ICP, né, nosso cliente ideal, é aquele que tem uma grande quantidade de CPFs e precisa se comunicar, interagir para trazer uma melhor experiência na jornada. Não importa se a comunicação é por voz, por texto, por e-mail, sinal de fumaça, WhatsApp e RCS, que a gente vai falar um pouquinho aqui durante o nosso papo. Tem muita coisa que eu quero explorar com você, Tamis, porque acho que tem 2 coisas, né? Acho que primeiro, não posso deixar de aproveitar o teu conhecimento que transcende a Twilio, que é o teu conhecimento muito legal sobre como
como crescer, como levar empresas aí para outro patamar, escalando, e você tem até frameworks que você desenvolveu para isso em vários contextos que você já viveu em tech. E eu acho que para os nossos ouvintes tem muita coisa valiosa aqui. Vou deixar esse pacote aqui para a gente abordar na sequência, porque eu adoro aprender com você, eu sempre saio empolgado. Você tem essa energia de vendas, assim, de colocar as pessoas, né, para conectar com a missão, que eu acho muito legal, que eu gosto muito. Mas eu queria te ouvir um pouco, né, Thames, porque a gente está num momento de inflexão importante aqui no mercado, que é especialmente impactando, né, todos os canais de comunicação com o cliente, e eu converso, assim como você, com muito CEO de empresa, que existe talvez um certo distanciamento do que é possível fazer, ou tudo mais com AI, e tudo nesse contexto aqui que a gente vive de ruptura. E eu queria te ouvir um pouco sobre como que a inteligência artificial, nesse contexto de você conectar o cliente em vários pontos de contato, automatizar as conversas e tudo mais. Primeiro, qual a mudança que a gente está vendo aqui? Qual que é a grande mudança com 10 mil metros aqui de altitude que a gente pode enxergar? E como que isso impacta as empresas, né? Como é que as empresas deveriam estar pensando sobre isso? Que essa é uma curiosidade importante aqui que eu tenho, que eu queria tirar da frente primeiro. É o hype, né? A cada momento em tecnologia tem as ondas, os hypes, e agora IA, e a generativa, então, já veio com força, já atravessou, né? Quando a gente fala da IA tradicional, a gente já sabe, as grandes companhias vêm treinando suas IAs proprietárias há mais de 20, 30 anos, não é algo novo. O que acontece e quebra essa caixa de Pandora é quando isso vai para a comunidade, ganha escala, todo mundo colabora, como a gente teve o open source lá atrás, né, para sistema operacional, agora a gente tem quase um open source para esse conhecimento da IA generativa. E de tudo que eu tenho, né, eu fico muito feliz nesse momento de ser brasileira, apesar de representar uma empresa americana, de olhar os negócios aqui no Brasil e de que forma você falou muito, né, de escala, e a gente está no momento de inflexão para comunicação com os clientes e essas ferramentas. Eu acredito que, primeiro, a gente como país, né, e aí a gente tem uma visão aqui de mais de 180 países que a Twilio opera no mundo, a gente adota muito rapidamente tecnologia no Brasil. Mas quando a gente fala de comunicação, ainda tem uma rampa aí de entendimento e de adoção, não digo para todos, mas a grande maioria, de entender o canal como algo muito commodity. É o disparo de um SMS, é o disparo de um e-mail, que eles chamam, é o disparo de um WhatsApp, que é adotado massivamente, é o segundo maior do mundo. E aí, quando a gente vai para dentro das companhias, falar com CEOs, com CTOs, com os heads de negócio, eles estão desesperados e eles precisam adotar IA de qualquer forma e tem orçamento para isso. A gente tem dados dizendo que 95% desses projetos naufragam, muito parecido com a estatística das startups, né? Mas o que eu tenho colocado para eles olhando dos 10 mil pés, como você comentou, mais do que adotar uma IA, não adianta a gente ir para uma cultura organizacional que já não trata, eu brinco, é no offline que o bicho pega. Porque se eu já tenho uma série de deficiências na escuta do meu cliente ou na minha relação com o cliente, só fazer o copy-paste desse processo para IA, você vai carregar todos os problemas para IA. E ela vai alucinar. E 95% delas estão alucinando e não estão trazendo o resultado que essas empresas esperam. Então, tem um passo anterior, que é corrigir, ou pelo menos identificar e reconhecer o que está acontecendo de bom e de ruim, para depois trazer a IA para esse jogo. Senão, ela só vai replicar e complicar ainda mais essa situação. Eu brinco, antes de perguntar para a IA, pergunta para o seu colaborador, pergunta para o seu cliente. Depois você vai perguntar para a IA. E isso a gente vê muito comum. A IA vai me dar todas as respostas. Depende de onde ela está buscando essa base de conhecimento. Eu acho que ouvindo você aqui me conecta até um pouco com aquele hype que a gente passou da transformação digital, e aí ele pegava um processo que estava lá e automatizava o processo, e não olhava para o processo de uma maneira precisa desse processo e tal. E o que você está trazendo aqui, se eu entendi bem, o teu ponto
antes de você pensar em simplesmente incluir IA como uma camada, você tem que pensar diferente sobre isso, né? Você tem que voltar para a prancheta e entender o que mudou, o que fica igual, conversar com o cliente, entender os casos de uso, que não é tão trivial quanto simplesmente tombar tudo para AI, né? E ninguém conhece melhor o seu negócio que você mesmo. Então, as grandes conversas que a gente tem aqui a gente não está falando sobre quantidade ou bolsos de investimento para a comunicação, que ela puxando um pouco aqui a sardinha para o meu lado. Não é quanto eu vou investir em WhatsApp, ou quanto eu invisto o preço do SMS ou do e-mail, mas o que eu quero com aquilo? Por que eu estou dando aquela possibilidade de comunicação do meu cliente com a minha marca, né, e para interagir com a minha equipe? Qual é o problema que eu quero resolver com isso? E qual é a preferência do meu cliente? Porque ele vai apertar todos os botões, desde do bot ali com o WhatsApp, depois a gente vai falar da guerra dos bots, até enviar e-mail, vai ficar clicando no seu app, no seu website, vai ligar na central de atendimento, enfim, ele vai buscar uma resposta, e isso vai deixar a organização que não está enxergando essa pessoa como única, ele está em diferentes pontos, né, de contato da jornada com a sua empresa, vai perder essa comunicação fluida, que no final ele quer resolver um problema, ou ele quer pagar uma fatura, ou ele quer comprar o teu produto ou serviço, ou ele de fato está buscando o suporte para alguma coisa que não deu certo. Tem tantos porquês do outro lado, e quanto mais eu conseguir capturar isso, não de uma forma, entender que o WhatsApp vai resolver tudo, ou um contact center, que é o meio mais caro, né, de comunicação com o cliente, é o contact center humano, agora a gente tem os bots, que aí a gente vai falar, vai para o WhatsApp, está vindo o RCS do Google aí no meio, tem SMS e o e-mail na ponta, que é o canal de comunicação mais barato. Mais do que canal, por que eu estou querendo uma estratégia de comunicação com o meu cliente? O que eu quero resolver na ponta? Aumentar, né, ou diminuir o custo de aquisição, a gente fala dos clientes. Onde está a jornada? Eu preciso trazer o cliente, reter o cliente, fazer upsell, cross-sell, ou fazer a cobrança, né, do produto ou serviço? Onde é que está essa dor? Identificar isso primeiro já ajuda bastante. Pois ou seja, colocar o negócio na frente, né? Colocar as necessidades de negócio. E você falou, eu queria entrar um pouquinho com você nesse tema, porque quando a gente olha o call center, que você falou que é o maior custo, e a gente está falando aqui, a gente está lidando com empresas que têm muitos clientes, né, um volume às vezes muito grande de clientes, e muitos touch points com o cliente, muitas formas de interagir, o que N para N gera toda uma complexidade operacional para fazer isso. E as empresas nos últimos, décadas, fizeram muito investimento para fazer isso e tal, muitas vezes encarando esse investimento quase como uma forma de reduzir custos ou de otimizar, e não talvez como gerar valor, que acho que é o ponto que você está trazendo aqui. Então, eu queria te perguntar, assim, se a gente olhar call center e bots, e a guerra dos bots que você falou, o que as empresas estão entendendo errado sobre isso, e como olhar de maneira mais pragmática e mais orientada ao negócio sobre isso? De novo, ao invés de ficar adotando rapidamente as soluções de maneira isolada ou por linha de negócios, ter uma visão um pouco mais centralizada, aí a gente fala orquestrada, de novo, do porquê eu estou adotando aquela tecnologia, o que eu quero resolver. E a gente está enfrentando, quanto maior as empresas, mais complexo isso, porque as unidades de negócio já adotaram diversas ferramentas, vem na verdade, uma tentativa de organização desses bots, os LLMs, através da Meta, que é o canal mais potente hoje do nosso país, né, de comunicação entre as pessoas e que transborda para os negócios. Ela vai começar a não deixar conectar qualquer LLM dentro do WhatsApp, porque isso também destrói esse canal que foi criado valor ao longo do tempo, e agora a gente colocando uma IA alucinando nesse canal, o cliente começa a bloquear o número. E olha só, bloquear um número do WhatsApp, que é uma das formas de comunicação mais potentes do país. É o segundo do mundo, né? Primeiro Índia, segundo Brasil. Então, acho que passa um pouco por isso. Por que o brasileiro gosta, a gente fala, em geral, a nossa cultura adota a tecnologia, e rápido. Um passo anterior seria pensar sobre o que eu quero com aquilo, qual é o problema de negócio que eu vou resolver, porque senão eu vou irritar o cliente, e isso vai custar bem mais caro, além de deteriorar toda a reputação da companhia com relação a esse produto, serviço, jornada,
amada. A gente fala, né, hoje em dia até com a geração atual, que é um outro capítulo, nem tem tanto essa questão das marcas serem amadas, mas dela de atender naquele momento, a gente fala, é um dado acionável. O cliente contatou, ele quer resolver um problema, e se você não resolver, não der o nível de serviço, ele busca outro. E outro que resolva, até que não tenha uma marca tão valiosa ou tão desejada. Isso tem acontecido, a gente vê bancos tradicionais sendo atravessados por bancos digitais, tem a ver com isso, tem a ver com jornada, tem a ver como utilizar a tecnologia para o dia a dia das pessoas. E é impressionante, né? Porque pensa a gente como consumidor, quando eu entro para interagir com os canais digitais da empresa e vem um bot falar comigo, imediatamente eu suspiro e vejo assim como que eu falo com um atendente humano, né? Porque os bots estão tão pouco otimizados para resolver os casos de uso mais relevantes e mais frequentes, e hoje os bots são meio como uma árvore, né? De aperte 1, aperte 2 e tal. Como é que você acha que a IA nesse contexto vai resolver? E aí acho que o que você falou, né? Eu prefiro ter uma árvore hoje, que é o raciocínio das empresas, do que colocar uma camada de IA que vai talvez alucinar com, sei lá, 5% dos meus clientes. Isso vai ser mais um tiro do pé do que resolver o problema. Como lidar com esse balanço entre um bot que frustra e uma IA que talvez alucine um pouco? Acho que primeiro entender o que cabe na sua realidade, no seu orçamento, né, e fazer o melhor uso disso. A gente fala, hoje em dia, a liquidez no mundo está complicada, né, não tem recurso aí transbordando para todo mundo, e essas decisões colocam, às vezes, em risco a rota de uma operação, de uma empresa. Não tem uma resposta certa, né? Seria muita audácia a mim achar que existe um caminho e é fácil e vai todo mundo por aqui, isso está resolvido. Por outro lado, quando você, eu falo, desafoga as squads da sua empresa para tentar fazer isso do zero, olha o que o mercado já tem validado. A própria Twilio, né? Hoje a gente tem tantos as IAs por voz, por mensagem, e a voz é a que mais irrita hoje dos bots, né? A gente recebe muita ligação de vários números, é infernal o nosso dia. Ele estava na mensagem, agora está na voz, está na telefonia. Então, só replicaram o que já não funcionava em mensagem e ficam ligando para todo mundo com aqueles bots. A gente já evoluiu, por conta de estar em mais de 350 mil empresas no mundo, de entender esses padrões, o que funciona e o que não. E a gente já fez investimento como empresa para corrigir essa rota. Hoje eu consigo interromper a IA de voz no sotaque do norte, do nordeste, do sul do país, porque a gente já faz isso há muito tempo. Então, se você se ancorar, juntar, que aí eu entro na história do ecossistema, não tente resolver tudo do zero, porque aí, de fato, a chance de naufragar, os dados nos mostram isso, 95% naufraga. Identifique quem são, né, os players do mercado. A Twilio não é a empresa, a gente brinca, com custo, né, mais baixo, mas ela traz um valor de ROI muito alto. E a gente nasce no berço dos devs, então a gente entende que companhias como Nubank, lá atrás, Stone, né, a própria Airbnb, Uber, eram startups quando a gente começou 16 anos atrás, algumas nem existiam, e a gente consegue começar pequeno e na medida que a companhia escala, já escalar numa tecnologia que aguenta esse tranco, essas mudanças e a volumetria na hora que você tem milhões de usuários na ponta interagindo com a sua marca. Eu olharia para quem está fazendo bem e se associa a eles. É muito bom ouvir exemplos e entender como o IA está realmente mudando a forma como as empresas se relacionam com seus clientes. Mas eu sei que para muita gente que está ouvindo, o desafio é por onde eu começo a aplicar isso de forma estruturada no meu negócio. Se o papo de hoje está te fazendo pensar em como usar AI de forma prática e segura dentro do seu negócio, vale conhecer o programa IA no Centro da Future Dojo, a EdTech aqui da Ace Ventures. O programa foi criado para ajudar empresas a destravarem o uso de IA em todos os níveis, da operação ao estratégico, uma metodologia que conecta tecnologia, cultura e resultados de negócio. É 100% personalizado e começa com um diagnóstico gratuito para entender onde IA pode gerar mais valor na sua empresa. Entra lá em www.futuredojo.com.br/programa-IA-no-centro, ou seja, programa IA no Centro, e marca um papo com o time. É o primeiro passo para colocar IA no centro das suas decisões.
Eu acho que faz todo sentido aproveitar uma curva e muitas vezes massa de dados, né, que você tem de usar em várias empresas, e isso acaba gerando um ganho importante, não só escala, mas uma curva de conhecimento. Você falou rapidamente aqui, eu queria explorar um pouquinho, vamos falar um pouquinho de futuro também. Você falou do RCS do Google, que é um protocolo, né? Vou deixar você explicar direitinho o que é isso, mas se você olhar para frente, né, Thamis, e pensar, né, que aquela coisa clássica de, poxa, eu já investi milhões aqui para criar, e aí se eu fosse começar do zero hoje, provavelmente eu não faria boa parte desses investimentos, ou faria investimentos diferentes, né, como você falou. Qual que é o futuro? O que é o RCS? O que você está imaginando aí, olhando para frente? Todos querem capturar a nossa atenção como cliente, essa é a grande verdade, né? E os canais vão cada vez surgir um novo, a tecnologia está aí para isso, ela toda hora habilita algo diferente, ou uma forma diferente de você se relacionar com as marcas e se comunicar com elas, né? Olhando, e tem isso para várias verticais no mercado. Quando a gente olha o RCS, a gente brinca, ele é o caminho entre o SMS, que o Brasil usa isso adotou de uma forma mais para fraudes. Hoje a gente não clica num link de SMS. E Estados Unidos é o principal padrão de comunicação entre as pessoas, é o SMS, olha que diferença. A gente adotou de um jeito que não funcionou para o Brasil, né, da forma como ele funciona em outros países. O Google, né, a gente tem a Meta com o WhatsApp, que é bem conhecido, está aí na palma da mão de todo mundo, né, pipocando mensagens o dia inteiro, e vem o Google no meio desse caminho. Então, quando a gente olha, mais de 60% dos celulares no país, para eu instalar um novo aplicativo, ele não tem memória. Essa é a realidade do nosso país. Ele é grande, ele é continental. Não posso olhar com a minha lente São Paulo, Sul, Sudeste. Para ele instalar um novo app, ele precisa desinstalar ele precisa escolher. E às vezes ele instala, resolve um problema e desinstala. O Google, olhando isso, falou, puxa, eu não vou competir com mais um aplicativo que precisa ser instalado nos celulares. Eu vou trazer isso de maneira nativa dentro da minha caixinha de mensagens, que hoje é dos aparelhos iOS, Android, como pipoca ali, né, e vem um SMS. Então, o RCS vem justamente aí, com a cara e com a funcionalidade, a gente fala, é o caminho entre SMS e WhatsApp. Mas ele vem com uma potência, claro, o Google é uma Big Tech, é um parceiro global aqui nosso também, né, Google, Meta, TikTok, e ele vem trazendo uma alternativa de se comunicar com a grande massa, e é isso, então, sem competir pelo espaço no aparelho, e trazendo catálogo, interação, você pode clicar, fazer uma chamada, enfim, vem uma coisa nova nesse sentido, e vamos ver quanto que a nossa cultura vai ser capaz de adotar essa nova opção de tecnologia para comunicação. A gente sabe já se isso vai ser uma realidade? Não, está no comecinho, na verdade foi lançado ano passado, esse ano a gente já tem aí mais de 1 bilhão de mensagens sendo disparadas no Google para os brasileiros para interagir de alguma forma, que é um novo canal de comunicação. É uma aposta. Por outro lado, quando você tem uma estratégia, um framework de comunicação, uma plataforma, como é o caso da Twilio, é muito fácil, as APIs estão todas ali ligadas, você habilita e desabilita o canal, não importa o canal, importa o que você vai resolver. Então, se eu pudesse dar uma dica nesse sentido, não se trave ou não se amarre a apenas um canal ou 2 de comunicação, a gente não sabe o que vem pela frente. Pluga na plataforma e a plataforma vai consumir essas tendências e vai entregar para o seu cliente na ponta. Esse é um jeito de escalar e de mitigar um pouco dos riscos de você não ficar 100% amarrado a uma única tecnologia numa API de WhatsApp, por exemplo. Então, o que você, em outras palavras, está reforçando você tem que estar muito conectado com o negócio, mas ao mesmo tempo muito aberto para testar diferentes alternativas e tá muito aberto às tecnologias como padrões novos, para o Google se emplacar esse protocolo, vai ser super valioso, né, para eles, né, ser o padrão da indústria é sempre super relevante. E eu acho, né, Thamis, que você para mim, você foi super certeira quando a gente às vezes pensa muito em produto, pensa muito em
grandes estratégias, mas na verdade quando a gente pega acerta bem essa camada de relacionamento com o cliente, de comunicação com o cliente, remove fricção e tal, a gente cria uma diferenciação que poucas empresas têm, que é basicamente, se a gente for ver, a estratégia que o Nubank adotou para entrar no mercado. Ele não criou nada demais do ponto de vista tecnológico e tal, mas ele simplesmente removeu fricção, simplificou a jornada, fez tudo ficar mais simples e mais fácil. Então, acho que esses são pontos super relevantes para quem está ouvindo aqui, especialmente na era da inteligência artificial, que vai tornar desenvolvimento de software mais simples, vai tornar muitas coisas mais simples, mas eu acho que tem essa coisa de como você orquestra bem o relacionamento com o cliente, que pode trazer aí benefícios muito, muito relevantes. E Nubank é isso, né? Agora é a marca mais valiosa do país, né, Pedro? De novo. Então, e é um grande parceiro nosso, né? Aliás, é o nosso maior cliente na América Latina hoje. Então é isso, se ancorar em tecnologia para trazer valor para a tua companhia também. E para os clientes. Para trazer, é isso. E garantir, né, que todo investimento que eu faço, ou toda a tecnologia que eu entro, ela veio e eu aí colocando essa camada, né, veio da experimentação, da validação com o cliente, de escutar, né, e não aquela coisa bem tradicional que a gente está acostumado, que é, não, vamos fazer um Big Bang, um projeto gigantesco que vai revolucionar os canais de atendimento, e daí lá na ponta depois vira um negócio super truncado, né, com o cliente. E a gente já viu tantas vezes isso acontecer, né? Nossa, bastante. E a gente fala, puxa, existe já equipes de produtos da Twilio, várias companhias, que se reúnem mensalmente para olhar essas estratégias de comunicação, como as tecnologias interagem, se complementam, se aproveite disso, né, no bom sentido, porque os gigantes e, enfim, os que estão aí buscando e provocando inovação no mercado, eles estão juntos, eles estão discutindo inovação, novos produtos, alocando equipes. Então, se utilize no bom sentido disso, porque uma série de coisas já foram investidas, já deu write-off, já acertou, já errou. Então, a chance de você encurtar esse caminho para o sucesso é grande quando você entende esse jogo e se associa a essas marcas. Pode ser direto com a Meta? Pode, com o Google? Pode. Tudo bem que com as Big Techs a lista é grande, você pode ir lá para o final da fila. Mas pega alguém que já está com essa relação, tem um ecossistema às vezes um pouco menor, e ele vai te dar a visibilidade, especialmente se são empresas que têm um potencial de crescimento, todas elas querem estar próximas de alguma empresa brasileira que tem potencial de expansão, então associada à tecnologia deles, claro. E agora eu explorar o teu cérebro aqui para o nosso público de empreendedores aqui. Eu quero pegar toda a tua vivência, a tua experiência, Thames, porque, né, enfim, como gestão, como investidora anjo, como conselheira também, que você também atua em conselho, você já gerou aí muitos milhões em receita para muita empresa, e eu queria que você falasse um pouquinho dessa metodologia que você criou, que se chama Scale Under Control, né? O que significa isso na prática? E eu acho que sempre falando com você, você traz muito esse... o que eu sinto, né? Às vezes a gente olha um desafio muito grande de crescer, e eu acho que você tem o dom de simplificar as coisas para que a gente entenda as peças e os elementos que a gente tem que atuar, o que é mais importante agora. Então, você tem um jeito de fazer isso aqui que eu acho muito legal, e eu queria que você trouxesse o que significa essa metodologia que você criou, que na verdade, acho que é destilar o jeito que você pensa. Enfim, vamos pivotar a conversa também para olhar growth, que eu acho que é super legal. Uhum. E é o que todo mundo quer no final, né? Independente da cultura, do país, da língua, todos querem escala, querem crescimento. Tem uma pessoa que eu admiro demais, eu bebo também nessa fonte de governança, que é o Anderson Gotts, lá da GoNew, e ele tem o Speed Under Control, né? A minha história em tecnologia, ela vem da escala.
ela vem e eu, né, admiro e respeito demais o Anderson e a gente está sempre muito próximo. Mas quando eu faço esse paralelo para a tecnologia e trabalhando em algum, né, Big Tech, outras já foram muito gigantes no passado, são 30 anos olhando esse retrovisor, ele é grande e ele tem, tem uma diversidade, porque eu também me provoquei na minha carreira. Eu não fiz isso de maneira proposital, essa é a grande verdade, tá, Pedro? Não tem uma fórmula mágica, eu vou ser daqui X tempo a pessoa que entende de ecossistemas. Eu aprendi caminhando e errando. Então, lá atrás, na HP, imagina, década de 90, eles já tinham um ecossistema bem maduro, né? E ela estava entre as maiores e melhores, tinha lá HP, IBM, e eu entendia que quando eles precisavam entregar algo muito completo para o mercado brasileiro, sendo uma empresa americana, ele pegava desde hardware, software e serviço e até a parte de educação e treinamento, gerava um pacotinho, colocava o selo HP e entregava para o cliente. E eu falei, nossa, e às vezes ele se juntava com um concorrente. Falei, que jogo esquisito esse, porque normalmente eles concorrem, por que eles estão juntos aqui? E aí, né, perguntando, e muito jovem, muito curiosa, falei, por que nesse ponto do mercado, a solução A e a B que concorrem se juntam e entregam uma solução C, que nem estava prevista? Porque tem um espaço e os dois podem ganhar. Então, eles escrevem, que a gente chama de Rules of Engagement, regra de engajamento. O que eu faço, o que você faz, onde eu não piso, né, no seu pedaço, e a gente está concorrendo, mas onde houver um espaço para os dois ganharem, eles se juntam. E aí eu comecei a entender que tinha um jogo maior dos gigantes, que se juntavam para endereçar problemas de negócio e dos clientes no mercado. E aí eu falei, puxa, de lá foi para HP, Oracle tinha um ecossistema de 40 mil empresas no mundo. É muito potente, era muito grande para uma jovem olhar aquela quantidade de empresas que passavam ali por aquelas tecnologias e até hoje passam. Microsoft também é uma referência, depois vieram, né, as Big Techs. E quando eu fui convidada, eu fui fazendo isso mais de uma vez, em diferentes ambientes. Isso também me abriu muito. Eu não fiquei, com todo o respeito que eu tenho a quem está em tecnologia, mas se você ficar 10, 20, 30 anos no mesmo lugar, você vai ter uma lente. Eu brinco que o mundo é um grande Copan, tem várias janelinhas, você pode olhar o mundo da sua janela. E eu escolhi olhar de diferentes janelas, desde uma startup pequena que precisava operar no Brasil, sempre de fora para cá, né, e traduzindo nossa realidade, uma Bentley, que não é carro, é software de infraestrutura, então fui me meter lá com os engenheiros de civis e mecânicos e elétricos, até soluções que endereçam a comunicação do Uber, por exemplo. Então, também olhar essas diferentes empresas e culturas deu para mim a capacidade de ver Brasil super diverso, o mundo em tecnologia diverso e como é que eu junto essas duas coisas, porque todas as empresas que querem ser valiosas no mundo e são globais precisam operar Brasil e América Latina. E aí eu falei, puxa, deixa eu traduzir a dor daqui para fora e trazer tecnologia de fora para dentro da nossa realidade para juntar com pedacinhos. Tem um que eu admiro demais, que é a Vtex, é um dos maiores e-commerce do mundo e é brasileiro, e é carioca, né, do Mariano e do Geraldo. Lá atrás eu peguei uma pecinha de AWS, nós juntamos com o e-commerce dele para poder expandir a tecnologia para o mundo. Esse era o plano e hoje eles têm capital aberto e sou muito fã dessa turma. Como ele, passaram de fato pela minha mão, que eu olhei e revisei, mais de 1.500 planos de negócio. Porque todas as companhias que querem operar aqui, ela tem uma parte de um dinheiro que a gente chama os MDFs, o Marketing Development Fund, Partner Development Fund, tem vários fundos, vários dinheiros que são separados para acelerar empresas brasileiras e latinas que querem juntar tecnologias e entregar uma oferta melhor. Então, eu acabei treinando ao longo do tempo. Foi rápido? Não, estamos falando de bastante tempo em diferentes companhias. Eu passei por 12 companhias diferentes. Uau, total, eu acho que é aquilo que você falou, que você fica muito tempo vivendo a mesma coisa, né? A tua curva de aprendizado ela vai reduzindo, né? Você tem que ser exposto a outros contextos. Agora, eu brinco que eu sou uma empreendedora num corpo CLT. Porque eu fui me provocando esse desconforto de começar de novo e olhar outra perspectiva, de outra tecnologia. É isso aí, eu acho que você também tem essa coisa de gostar muito do desafio, né, e do problema, e abraçar o desafio, que eu acho que isso é uma característica tua. Pelos problemas. Exatamente, pega o caos e organiza, né? E eu acho que para os empreendedores que estão vindo aqui,
estão chegando aqui, estão nos ouvindo, como ajudá-los, porque existem vários estágios de negócios, né? Assim, como pensar em growth de acordo com esses estágios? Quando é o momento de você fazer mais venda direta, que eu estou entendendo talvez seja mais no início, como buscar canais, qual que é a melhor estratégia? Como pensar sobre isso, Thames, baseado na tua aprendizagem? Nossa, tá fresquinho isso, porque eu acabei de encontrar um CEO, um fundador, que tem um programa de escala incrível para os negócios dos clientes dele, e está aí se debatendo com essas questões de como escalar o seu próprio negócio, ou criar diferentes canais para que ele cresça no mercado. Ele já é bem relevante, enfim. E eu comecei a dizer, como que a sua companhia nasceu? Como que você idealizou? No plano de negócios lá da fundação da sua empresa, né, os empreendedores, o que você pensou? Onde você queria chegar? Isso vai contar muito sobre a forma como você vai se associar ou fazer parcerias no mercado. Porque se a companhia, e as grandes nasceram assim também, tá? Vamos pegar um caso, a AWS acho que levou 8 ou 9 anos para entender que também tinha ecossistema no meio da história de tecnologia. E ela corrigiu isso de uma forma brilhante, entendendo quem já estava fazendo bem. Mas eu digo, no core business, quando você idealizou essa empresa, você pensou em fazer tudo sozinho? Se sim, você vai levar um bom tempo fazendo essa venda direta, e é o caminho mais fácil. Ele tem menos interlocução, sou eu com o cliente, mas eu chego até um limite, né? Assim, o crescimento orgânico em headcount, ele tem o seu limite até para gigantes. As gigantes têm muitos, muitos colaboradores aí no mundo, mas não são suficientes para entregar os bilhões ou trilhões, depende do que você quer de faturamento ou de valor de mercado. Então, saber que em algum momento você vai parar o investimento ou vai diminuir, porque eu não posso crescer receita crescendo custo. Essa equação não fica bem no final, a gente já sabe disso. E a forma de fazer isso sem pressionar a tua estrutura de custos, né, o quanto custa a sua empresa para operar, é entender que no mercado vão ter empresas que complementam a sua oferta. Então, cada mercado tem esse grupo de empresas. Se não sabe, pergunte ou verifique como é que está a sua concorrência. Às vezes a concorrência também não entendeu esse mercado. Aí você vai ter que fazer um mapeamento de mercado. Tamanho de mercado, quem está operando e quais são as soluções complementares desse mercado. Por aí você já vai ter um cheiro de quem seria o seu ecossistema. Se ele já existe, se pluga. Se não existe, cria. É fácil? Não é fácil, porque eu vou ter que falar com uma empresa que vai chegar no cliente final. Ninguém quer ter essas conversas. O perfil da pessoa que faz isso é o mesmo de venda direta? Não é. É alguém que gosta da confusão, que gosta do problema, porque ele vai ter que convencer aquela empresa que está fora do meu controle a fazer negócio junto comigo. E aí tem que ter um espaço para os dois ganharem. Se eu estiver olhando só a minha receita direta, com a minha turma direta, em algum momento eu furar esse combinado com o meu parceiro, também esquece. Isso espalha rapidinho e você também não cresce o ecossistema. As gigantes já fizeram, já acertaram, já erraram, já atropelaram parceiro, algumas ainda continuam fazendo, mas as que de fato continuam crescendo em escala são as que respeitam as regras que foram combinadas no D0 ali, no primeiro dia da conversa. E muitas vezes a gente fica olhando para dentro, né, para pegar a resposta, né, Thames, e a gente esquece que a gente está inserido num ecossistema e que a gente precisa trabalhar junto com os agentes desse ecossistema para gerar. E esse é um aprendizado muito forte do Vale do Silício, né? Uhum. Onde a gente tem empresas que concorrem aqui, são parceiras ali, são clientes aqui, né? Tipo Google e Apple, né? Microsoft, OpenAI e tudo mais. E eu acho que a gente ainda no Brasil, né? Pensando em empresas standalone, assim, que não são multinacionais e tal, ainda tem uma visão muito restrita de opções que eu posso utilizar para crescer. E você, como você já viveu muito isso, você fala, peraí, gente, vocês estão... né? Então, como que seria um framework para pensar sobre isso, né? Como que a gente entende, imaginando que eu sou um SaaS, que eu sou, enfim, uma empresa no contexto B2B, como que eu penso sobre isso, né?
Vamos pegar um caso prático para ilustrar que é tudo muito abstrato, né, quando a gente fala de tecnologia. Vamos imaginar as empresas que chegaram, e tem várias nacionais, que, eu vou ter um SaaS de ERP, vou resolver vendas, faturamento, legal. Dentro do meu cliente, quantas outras coisas ele precisa nessa jornada desse problema de negócio? Vamos pensar no faturamento. O meu SaaS vai endereçar toda essa dinâmica, né, o que entra, o que sai, ótimo. Eu chego até o que um cliente precisa no final, faturar. Para faturar, eu preciso cair, por exemplo, entender dos impostos do país. Eu tenho solução para isso? Eu vou até o final de resolução desse problema ou eu atuo só num pedaço? Eu preciso entender qual é o meu pedaço dessa história. Eu posso ser, né, começar pequenininho, resolvendo, e as startups vêm para isso, resolver uma pequena parte de uma jornada que às vezes está quebrada. Não tem problema começar por aí. Agora, o grande lance, a gente diz, é saber que alguém vai me passar o bastão antes, se eu estiver no meio dessa cadeia, e eu preciso conectar minha história no depois. Aí você está dentro, entendeu que você está dentro de um ecossistema da solução do problema daquele grupo de clientes, ou daquela vertical, ou se for em grande escala, do B2C em geral. Ou seja, o que acontece antes, durante, quando pluga na minha solução e o que vai acontecer depois. Eu vou entregar o que o cliente precisa na ponta, seja um B2B, B2B2C, eu preciso entender onde eu estou entrando. E aí, quando eu tenho essa consciência, você rapidamente vai começar a ler ecossistema. E quem te diz é a tua base de clientes, é o seu ICP. Onde eu estou apontando? O que esses clientes querem? Né? E às vezes também eles nem têm a ideia do todo, você vai criar algumas soluções que eles também não estão vendo, aí é super inovador, mas isso é exceção, não é regra, tá? Começa com o básico bem feito. Onde é que eu estou literalmente na fila do pão? E é isso, né? Acho que essa visão de básico. E depois, como é que você rollouta isso para, em termos organizacionais, né? Em termos de metas, cadência, como que eu me organizo? Porque aí é onde tem... você já me comentou várias vezes de situações que você pegou onde a equipe estava desalinhada. Como é que se organiza isso de maneira clara? O que são os KPIs que você gosta de olhar? Estou sendo bem aterrizando aqui, ótimo, né? Seguindo teu... Não, maravilhoso. A forma de remuneração muda, se você vai dividir o sucesso com o teu time de vendas. Uma estratégia de venda direta, dependendo, né, onde está, ou de um canal digital, tem que entender quanto tempo você leva entre identificar o cliente e fazer a conversão, e trazer essa receita para dentro de casa. Tem um canal direto da sua mão de obra, tem um canal digital e tem um canal via parceiros, né, que aí a gente está falando de ecossistema. Os KPIs que a gente sempre olha eu preciso identificar, e é um Pareto mesmo, de todo esse grupo de empresas que eu quero me relacionar ou plugar, ele pode complementar a minha oferta com serviço, se o meu SaaS depende de implementação, ele pode complementar com uma funcionalidade que eu não tenho e vai custar caro para eu desenvolver, mas se eu tiver a adoção pelo mercado vai ser muito mais rápida. Tem que entender quem são esses atores aí do mercado que vão estar comigo. Eu identifico quais deles me ajudam eu sempre gosto de dividir 3, 6, 9, 12 meses. E você vai medindo se essas relações estão funcionando. O primeiro de tudo quem são os clientes que a gente vai junto, e aí isso para essas empresas. Se ganhar, quanto cada um fica com esse bolo, qual é o meu pedaço, qual é o seu pedaço, tem que estar claríssimo. Se é um referral fee, se ele vai me indicar cliente, eu vou pagar. Isso tem que estar escrito, tem que estar combinado. E para quem está operando, a venda direta é venda, é a conversão, né? E alguns CSM vai ter retenção. Tem alguns KPIs que a gente olha. SaaS, você precisa fazer a adoção, não só empurrar a sua solução para o cliente, ele tem que consumir. Mas a equipe de ecossistemas, ele vai estar olhando recrutamento, retenção, KPIs, que a gente chama, né, os Partner Development Managers, ou accounts, ele vai olhar, ele vai ter uma folhinha que ele vai sentar com o seu 20% da pirâmide e vai entender, e assinando o NDA, quanto ele fatura, quanto ele quer faturar mais comigo. Isso são informações sensíveis, mas necessárias para os seus parceiros estratégicos. Eu sei que isso é muito difícil no Brasil, mas quem faz isso vai longe.
Então eu pego, não é para todo mundo, mas o grupo, né, core que a gente fala, o estratégico, eu preciso sentar, assinar um compromisso de confidencialidade e a gente vai juntar os nossos negócios naquele pedaço. Não preciso abrir tudo. Posso pegar um segmento, quanto eu quero a mais, qual é o potencial, quantas pessoas eu tenho de vendas, técnicas, se tem, se não tem, tem que jogar real. Puxa, eu não tenho, tá, mas eu tenho, então uso o meu para essa esteira de cobertura do mercado. Se eu vou pôr dinheiro, se o meu dinheiro ele por exemplo, disponibilizar, que é muito do que as grandes fazem, vou disponibilizar meu ambiente para a gente entregar pilotos juntos, né? Isso custa, é minha infra, é o meu SaaS, mas eu vou colocar isso no nosso planinho. Cada um entrega o que tem, junta, estabelece um tempo e começa a medir. Para o cara que cuida dessas relações, ele vai ter quantos são fechados, quantos tinham um objetivo financeiro e quantos vão atingindo, só que a gente chama de receita indireta. Não é uma receita direta, e às vezes ela dá aquela rateada, né, no começo, pode ser que leve 3, 6 meses, mas depois que começa a emplacar, não para mais. E aí, realmente, aí começa um jogo de escala, porque aí depois você vai replicando esse modelo para os demais. Aí vai estabelecendo alguns benefícios, aí você pode criar um programa de parcerias, mas olha, começa com uma folhinha. Quem não tem um programa de parcerias, começa com um combinado que cabe numa folha. Tem que ser simples, para executar logo. É interessante esse ponto que você falou, que culturalmente, né, do brasileiro, não existe, não abrir, ter dificuldade de compartilhar um plano com um parceiro. E eu acho que é uma das razões pelas quais as parcerias muitas vezes não funcionam, né? Até porque as expectativas estão nas cabeças, precisa vir para o papel e do papel a gente executar juntos e medir. O que não é medido não vai entrar na prioridade das empresas, porque cada uma está olhando o seu objetivo. E aí vai aparecer um objetivo adicional, e é uma receita adicional, ela é incremental. E aí você acredita que para estabelecer uma cadência seria uma rotina, uma reunião quinzenal, mensal, que alguém tem que pilotar isso para garantir que aconteça? É isso mesmo, E é isso mesmo, e normalmente a cota desse profissional que lida com o ecossistema, ela é 2 a 3 vezes maior do que o vendedor que vende diretamente, ou por um canal digital. Então, por que eu fico desejada ou valiosa? Eu trago um grupo mais enxuto de gente que pode duplicar ou triplicar, ou ser responsável por, aí depende da cultura da empresa, o quanto ela permite esses terceiros entrarem nesse jogo, mas vai de 10% a 80% do faturamento. Aí vai passar pela cultura de quem idealizou aquele negócio, né? Tinha mais gente no meio da minha história de vendas ou eu estava sozinho? Isso vai contar muito sobre ecossistema e o quanto de receita indireta está no seu resultado. E você acredita que uma startup, por exemplo, menor e tal, poderia se beneficiar dessa lógica também? Ou é só para pares ou empresas maiores? Não, pelo contrário. Quanto menor... também é menor, o risco ele é maior porque também a empresa pode desaparecer, mas você você tem menos coisas a compartilhar, então acho que seria um bom, todas essas gigantes começaram pequenas, e as que começaram já entendendo essas conversas, se beneficiaram, tiveram M&As pelo caminho, e outras acabaram trazendo disso um grande ecossistema, então não. Pelo contrário, quanto antes você começar a fazer isso, menos vai te custar lá na frente. Porque senão você orquestra toda a sua empresa para uma rota de venda. Adicionar coisas também custa caro, não é fácil. Você tem que mudar a engrenagem de operação, de vendas, de marketing, de todas as áreas que a gente chama que são cross. Elas têm que estar meio que preparadas para, em algum momento, lidar com a venda indireta. E você vai usar o mesmo marketing, né? Algumas áreas que a gente fala, os shared services aí, que são cross dentro da companhia, para também suportar esse canal de venda indireto. Legal. Nossa, muita coisa aqui, eu acho que para quem está nos ouvindo, se vocês quiserem depois fazer mais um episódio aí, se a Thamis topar, a gente mergulha mais a fundo ainda nesse tema, porque eu acho que é super valioso aí para quem está empreendendo. E Thamis, a gente está indo para o final aqui desse episódio, e a gente sempre faz uma pergunta que eu quero te fazer também, todo mundo que está
está aqui gosta de aprender, se inspira com muita coisa, e a gente queria ouvir um pouco do que está te inspirando no momento, né? Livros, podcasts, enfim, qualquer tipo de conteúdo, qualquer coisa que tenha te inspirado aí no momento para você compartilhar com os nossos ouvintes, o que você diria? Eu gosto muito, os indianos têm bastante coisa para nos ensinar, não é à toa que eles estão como CTOs nas grandes de tecnologia do mundo, né? Claro, vem um movimento asiático de China também, mas a Índia vem silenciosa. Eu gosto do Rancharan, que fala de ecossistema, e estou sempre acompanhando, o Raj Sisodia, que vem trazendo um pouco mais da questão de gestão, ele olha para o humano. Eu acho que, eu brinco, antes de perguntar para a IA, pergunta para o teu colaborador, para o seu cliente. E tá no meio de tanta tecnologia e tanta tendência, a gente não pode desprezar o capital humano, porque no final são eles que vão rodar essas ideias, essas tecnologias e as relações com os clientes e os parceiros. Então, eu tenho me preocupado ou me ocupado muito em entender. Claro, no meio da minha carreira, eu identifiquei que tem várias formas, né? Isso aqui é a máquina mais poderosa, né? A nossa cabeça, como a gente pensa. Mas que tem várias formas de chegar no mesmo resultado. A minha é uma delas, a sua é uma outra que eu, né, gosto muito de também acompanhar, o jeito como você olha o nosso mercado e as tendências. Eu gosto de quem está longe, mas gosto também de me inspirar em quem está perto. Você é uma delas, de verdade, não é porque estou aqui conversando contigo, você sabe disso. Os indianos também me trazem um jeito diferente que eu não estou acostumada e não é da nossa cultura. Então, mas no final eu gosto de falar com gente. Eu gosto também. Eu sempre me inspiro e eu gosto de encontrar pessoas que pensam completamente diferente, né? E mostra que existem vários caminhos, né, para gente pensar. Então, muito legal. Gostei das suas referências, a gente vai colocar aqui nas notas desse episódio. E eu aproveito para te agradecer por ter dividido aqui tanta coisa legal e colocar, se o pessoal quiser saber mais e quiser te contactar de alguma maneira, ou a Twilio, como é que o pessoal faz? Eu estou nas redes, né, LinkedIn desde sempre, 2007 eu fui ver outro dia, faz tempo, e trabalhando. Então, Tamares Parreira no LinkedIn, Tamares Parreira no Instagram, e @Twilio, né, TWILIO, os nomes gringos do Vale têm essa particularidade, então tem bastante informação, tem podcast, tem clientes falando, tem também a minha visão, né, sobre o que eu entendo do mercado e as tendências, e o quão feliz eu estou nesse momento de participar dessa transformação na comunicação para o nosso país através de uma tecnologia americana que opera aqui também. Muito legal. Muito obrigado, Thames. Foi ótimo aí esse episódio. Esperamos você nos próximos. Combinado. Obrigada, Pedro. Um beijo para todo mundo. Hoje a gente entendeu que a personalização em escala não é só um desafio tecnológico, é um novo mindset de negócios. Por muito tempo o CX foi tratado como algo depois da venda, mas agora com IA, cada interação virou uma oportunidade de aprender, adaptar e entregar valor. E o que o papo com a Tamares deixa claro é que as empresas que vão liderar o futuro são aquelas que integram dados, empatia e ação em tempo real. E a não vai substituir a relação humana, mas ela amplia o que a gente é capaz de fazer quando entende realmente o cliente. E talvez o grande erro das empresas seja achar que personalizar é sobre tecnologia, quando na verdade é sobre atenção e foco no cliente. Então a gente tem que redesenhar a nossa estratégia com mais profundidade. Para founders que estão ouvindo, a gente também falou sobre canais e sobre como a gente trabalha distribuição, alavancando o que já existe no mercado e como conectar com o ecossistema. Se você curtiu esse episódio, compartilhe com alguém que está repensando o jeito de atender, vender, se comunicar com os clientes e até mesmo repensando a forma como estruturar os canais da sua startup. E responda aqui nos comentários qual o insight que mais fez você repensar alguma estratégia sua com esse episódio. Até o próximo Growthaholics.